Eu só queria perguntar para vocês. Vocês querem uma aula de exercícios de física térmica? Tá. Porque eu tô querendo pegar segunda que vem para fazer isso. Mas vocês têm que aparecer, viu? Porque a gente tem poucas aulas, né, para dar o assunto. Então tem que pegar essas aulas extras para ser aula de exercício. Tá bom, então eu vou pegar a segunda-feira. Top. A gente não ia terminar a aula de astronomia? Sim, é o seguinte, eu falei que faltava falar sobre o negócio de terra plana, essas coisas, né? Mas eu vou falar isso na próxima aula, porque eu vou juntar com a aula de eclipse, que tem a ver com ótica. Então, hoje eu vou falar um pouco de ótica, e aí na aula que vem eu vou retomar para falar, eu vou falar da Terra esférica e de evidências da Terra esférica, porque eu vou acabar falando de eclipse. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Hoje vamos começar o assunto de ótica, de fundamentos de ótica. E ótica é a parte da física que estuda luz e fenômenos relacionados à luz e à visão. Então, a luz visível. A gente já teve uma conversazinha sobre o que é a luz, o que é a luz visível, que ela é uma onda eletromagnética. Apesar de que a gente não sabe, a gente não estudou exatamente o que é uma onda eletromagnética, eu falei de vários exemplos, tipo raio-x, raio gama, micro-ondas e luz. Então, luz é um exemplo de onda eletromagnética. Mas, assim, sempre foi meio confuso a natureza da luz. E até hoje ela é meio esquisita, ainda é estudada. Então, histórico. Lá na Grécia Antiga, a gente sempre começa na Grécia Antiga, que tem mais registro. A gente tinha, por um lado, todo mundo meio que aceitava que a luz se propagava em forma de raios de luz. Então, vocês até estão vendo aqui a lâmpada atrás de mim, aqui do meu teto, e a gente acaba enxergando, né, o formato de alguns raios de luz ou feixes de luz. Então, a gente tem essa noção de que a luz propaga em linha reta e que se propaga em raios. Pitágoras, ele acreditava, ele escreveu falando que a luz, o jeito que a gente enxergava as coisas era um raio de luz sai dos nossos olhos, chega nos objetos e assim a gente consegue enxergar. Então a gente tem essa comunicação dos nossos olhos com os objetos. Enquanto o Epicuro, lá na Grécia Antiga também, já tinha a ideia contrária. A ideia de que a luz sai de objetos que emitem luz, em formato de raios, bate nas coisas, reflete nas coisas e vem para os nossos olhos. Só quando ela vem para os nossos olhos a gente consegue enxergar. E essa é a noção que a gente usa até hoje, que é a noção que faz mais sentido e explica mais coisas. Então, ao lado do Epicuro, depois veio Euclides e veio Ptolomeu, e eles tratavam a luz como raios e usavam geometria, né, toda coisa de semelhança de triângulos, ângulos retos e toda a geometria que foi desenvolvida na Grécia Antiga para estudar como é que a luz se propagava e como é que a gente enxergava as coisas. Depois de Ptolomeu, né, que fez o grande tratado dele, chamado Almagesto, que foi onde ele fez também aquele modelo, o modelo geocêntrico com os epiciclos e tudo. Depois apareceu esse cara aqui no Iraque antigo, né? Lá não era Iraque já, mas é onde hoje fica o Iraque, chamado Al-Zahem. Então ele é meio que o pai, né, da ótica, porque ele desenvolveu muitos fenômenos da ótica que a gente estuda até hoje, do mesmo jeitinho que ele fez. Então, ele foi pioneiro, ele fez um livro só sobre ótica, explicou fenômenos da luz que não eram explicados antes. E ele também ele contribuiu bastante para o entendimento de como os nossos olhos funcionam e como que a gente enxerga as coisas, e também para o método científico. Ele era por alguns ele é considerado um dos primeiros cientistas, porque ele realmente tratava as coisas explicitamente meio que da forma que a gente trata hoje, né? Da forma que a gente estuda hoje, ele estudava. Então tá. Daí, desse histórico, né, a gente tinha essa noção de raios de luz que basicamente saem de onde tem luz mesmo, né? Refletem nas coisas que não produzem luz
e chega aos nossos olhos. Aí lá no século... não sei por que a minha tela está saindo. Lá no século XVII, século XVIII, apareceu Huygens falando que o jeito, o que é a onda, né? O que é a luz, e ele pensou na luz como uma onda que se propaga num éter, que seria uma substância que preenche todo o espaço vazio. Então, como ele viu que a luz se propaga em todo lugar, que em nenhum lugar eles conseguem ver a luz se interrompendo de propagar, ele fala que existe uma substância, espaço vazio, e a luz é uma onda nessa substância. Newton, que veio logo depois, discordava disso e falava que raios de luz são partículas. Que você tem um raio de luz, é na verdade uma partícula, duas partículas indo naquela mesma direção. E é por isso que eles andariam em linha reta. Porque lá da mecânica, a gente sabe que as partículas, né, pontos que andam, eles andam em MRU, ao menos que você perturbe eles lá. Então, tinha essas duas noções de onda, de partícula, e as duas explicavam algumas coisas e não explicavam outras. Então, só que em 1801, o Thomas Young fez o experimento da fenda dupla. O experimento da fenda dupla, ele mostra basicamente que, não vou entrar em detalhes, mas ele mostra que a luz tem interferência, que ela se comporta como ondas de água se comportam quando você coloca duas fendas e as ondas atravessando aqui. Ela se comporta dessa forma. E aí ficou meio que provado, entre aspas, né? Ficou muito aceito de que a luz era realmente uma onda. E aí todos os fenômenos começaram a ser explicados a partir do ondulatório. Até os fenômenos de raio, né, que tinham a ver com enxergar a luz como raios, começaram a ser explicados com ondas, e eles também conseguem ser explicados com ondas. É só falar que você tem um raio e que ele está dizendo qual que é a direção que essa onda está se propagando. E aqui seriam vários raios, né? Raios de luz. Então, com essa descrição conjunta, você conseguir explicar todos os fenômenos da época. Depois, ainda veio esse carinha aqui, Maxwell, que foi o cara que fez o eletromagnetismo, a teoria do eletromagnetismo, e viu que pela teoria dele, que explicava carga elétrica, explicava ímãs e essas coisas, ele viu que essa teoria previa a existência de uma onda que, quando ele calculou a velocidade dessa onda, seria a velocidade da luz. E aí bateu muito certinho e eles falaram, não, luz é isso. Luz é campo elétrico e campo magnético, que é a coisa lá do Maxwell, que a gente vai estudar um pouco depois, se propagando no espaço. Aí ficou, tipo assim, mais ainda, né, estabelecido de que luz é onda. E se comporta como onda e não como partícula. Só que aí, no começo do século XX, com Einstein, principalmente Planck, veio a noção de que veio os experimentos mostrando que, na verdade, a luz, a energia que é recebida quando você recebe um feixe de luz, ela é recebida em pacotes, em pacotes de energia, separados, como se fossem partículas. Então, voltou a teoria de partícula, e aí teve esse bate e volta, de luz é onda ou luz é partícula? Luz é onda ou luz é partícula? E hoje em dia a gente sabe que nem onda nem partícula são realmente comportamentos acurados para nada. Que existe a dualidade onda-partícula, que é... Bom, é um jeito que as coisas se comportam, tanto a luz quanto a matéria, e que, na verdade, não existe ser uma ou ser a outra, é sempre as duas coisas. E aí, bom, tem bastante discussão. Hoje em dia, a luz ainda é um tópico muito interessante, mas, para todos os efeitos, enxergar a luz como onda que se propaga, cujas frentes, né, de onda se propagam como raios, é suficiente para quase tudo que a gente descreve hoje em dia. Então, a teoria de que a luz é uma onda eletromagnética, né, ela não deixou de ser verdade, na verdade, tem toda essa discussão sobre a natureza da luz, mas a gente consegue falar sobre a luz sem se preocupar exatamente com a sua natureza física, desse jeito, né? O que está causando ela, o que faz cada coisa acontecer, o mecanismo por trás. A gente consegue explicar os fenômenos sem fazer referência a isso. Como? Bom, tem uma definição de luz que é suficiente para a gente, né? Apesar de que ela não cobre todas as nuances,
que é falar que a luz é uma onda que se propaga pelo espaço, transmitindo energia de um ponto a outro e capaz de sensibilizar nossos órgãos de visão, que são nossos olhos e todo o mecanismo que faz a gente interpretar as imagens. Então, quando eu falo uma onda de energia, o que é isso? Lembrando, energia não é nada místico, é aquela coisa, é a capacidade de realizar trabalho, capacidade de fazer uma força e fazer uma coisa se mexer. Então, por que a luz tem isso? Porque ela é uma onda eletromagnética, que é a coisa que a gente vai estudar depois, mas quando ela, basicamente, vocês já estudaram átomos lá em química, e vocês sabem que os átomos têm os eletronzinhos em torno deles, tem o núcleo e tem os eletronzinhos. Basicamente, uma onda eletromagnética consegue mexer o conjunto de elétrons e fazer o elétronzinho andar de cima para baixo quando ela passa. Ela não existe só onde existe elétrons, mas quando ela passa por um elétron, ela consegue fazer ele se mover. Um elétron ou qualquer coisa que tenha carga elétrica, que é uma coisa que a gente vai estudar depois ainda. Oh. Mas, então, é isso que eu falo, é isso que eu quero dizer quando eu falo que é uma onda de energia se propagando no espaço. É uma onda de energia porque energia é a capacidade de realizar trabalho e ela tem a capacidade de realizar trabalho se ela encontrar carga na frente dela, tá? Tudo bem. Então, essa aqui é a nossa definição suficiente para o que a gente vai estudar, porque a gente vai estudar a ótica geométrica, que é a ótica que não se importa com a natureza da luz, que é um trem bem complicado mesmo, como eu falei, todo esse histórico aí, a gente chama esse tipo de estudo, que estuda essas coisas, o que é a luz e o comportamento ondulatório, principalmente, a gente chama de ótica física. E aqui a gente chama de ótica geométrica todo o comportamento da luz que a gente não precisa necessariamente explicar o que ela é para ver o que acontece e para ver qual é o mecanismo por trás. No outro slide, o que determina qual o tamanho de onda penetra ou não na atmosfera. Ah, sim, pois é. Isso tem a ver com o tamanho das partículas que estão na própria atmosfera. Mas, basicamente, a atmosfera... A gente vai ver isso agora, mas a atmosfera ela é um meio. E assim como qualquer coisa, na real, toda vez que você muda... Aqui tem vácuo, né? E aqui dentro tem atmosfera. O material do que isso aqui é feito vai influenciar no qual luz que consegue entrar e qual luz que vai ser refletida igual um espelho. E aí, basicamente, tem a ver com a composição química da atmosfera e densidade, essas coisas. Então, algumas ondas conseguem passar como se ela fosse transparente e outras são refletidas como se ela fosse um espelho. Então, vamos lá. Conceitos iniciais da ótica geométrica. Como eu falei, a gente vai estudar no estilo dos gregos, porque isso já explica tanta coisa do nosso dia a dia, que a gente vai estudar a propagação da luz em forma de raios. Então, o que é? A luz é uma coisa, né, que a gente tem, por exemplo, uma fonte de luz aqui, uma lâmpada. Ela se propaga para todos os lados e ela tem esse formato aqui meio esquisito, né? Ela é essa coisa que se informa. E o que a gente faz para poder estudar ela? A gente fala que existem os feixes. Eu vou estudar só esse pedaço aqui. E que se eu pegar o feixe e fizer ele pequeno o suficiente, ele vai virar um raio. Então, agora a gente fala que, matematicamente, a gente vai descrever a luz, ou uma fonte de luz, como raios de luz que saem saem dessa fonte em linhas retas. Isso vai entrar geometria aí, por isso que é ótica geométrica. Porque essas linhas retas vão definir formatos que vão ajudar a gente a interpretar como é que a luz se comporta em algumas situações. Então, tá. Então, primeira coisas mais básicas, assim. A fonte de luz é um objeto que emite luz. Um objeto que emite luz é o espaço que o cerca. Agora, então, se sai luz desse objeto, ele é uma fonte de luz. Então, elas podem ser classificadas como primárias. Oh, meu Deus. Podem ser classificadas como primárias ou secundárias. O que é uma fonte primária? É uma fonte do qual
sai luz mesmo, ela produz a luz. Então, o Sol, como a gente já comentou, e todas as estrelas, são fontes de luz e eles têm luz própria, porque a luz está saindo das reações nucleares que estão tendo lá dentro do Sol. Uma lâmpada dessa daqui, que eu acho que é de sódio, ela é de alguma coisa, ela é de algum gás químico, que eu não lembro se é sódio ou outro gás, mas a luz está sendo produzida aqui dentro, e qualquer lâmpada, né, que a gente tem, a luz está sendo produzida dentro dela, tá? Ela está usando energia elétrica, né, que vem para as nossas casas para produzir a luz que está vindo dentro. Vela também é um exemplo de fonte primária de luz, que ela está emitindo luz própria, né? A reação dela de queima faz com que saia luz, ondas eletromagnéticas dessa própria reação química. Enquanto tem as fontes de luz secundárias, que são simplesmente as coisas que não produzem luz. Elas estão recebendo luz de alguma outra fonte e elas estão só refletindo essa luz. Então, um exemplo é a Lua. A gente comentou que a Lua, ela não brilha por si própria. Não tem nada, nenhum processo acontecendo dentro dela que faz ela emitir luz. Ela está sendo só iluminada pelo Sol e refletindo a luz do Sol. A mesma coisa acontece com todas as coisas que a gente vê ao nosso redor e a gente mesmo. Então, tudo que vocês estão vendo aqui agora, eu estou sendo iluminada pela luz do quarto, que é uma fonte primária, e eu sou uma fonte secundária que está passando a luz para a câmera. Eu não estou emitindo luz visível, né, diretamente assim. Então, aqui eu botei uma maçãzinha, botei uma florzinha, qualquer coisa que não emita luz própria é uma fonte de luz secundária. Outra classificação. As fontes de luz também podem ser pontuais ou extensas. Pontual é basicamente dizer que eu posso aproximar essa luz, essa fonte de luz, por um ponto, e os raios saem todos desse ponto, né, em linhas retas. Então, toda vez que uma luz estiver muito longe da gente, a gente praticamente pode aproximar ela por um ponto. E também pode ser extensa, ou seja, você não está longe o suficiente da luz, então o formato, né, da fonte vai importar e ela vai emitir em linhas retas de acordo com o formato dela, né? E aí, se você... A diferença é basicamente se você está perto ou está longe. Não existe, né, fonte pontual de verdade. A gente só fala que ela é pontual para fazer uma aproximação para quando ela está muito longe. Tipo, quando a gente vê uma estrela, aquilo lá é uma fonte pontual, é só um pontinho. Mas, por exemplo, eu já posso aproximar essa luz do meu quarto como uma fonte pontual também. Eu estou longe o suficiente dela, então as sombras que ela faz é como se tivesse tudo saindo do mesmo ponto ali, apesar de não ser exatamente. Ela é pequena o suficiente para eu falar isso. O que mais? Fontes de luz também podem ser monocromáticas ou policromáticas. E cromática significa cromo, né? Significa cor. Mono significa um. Então, monocromático significa que ela tem uma cor bem definida. E policromática, poli significa várias, significa que ela não tem uma cor bem definida. Várias cores. Ou seja, ela é uma fonte que emite luz de cores diferentes. O que define a cor? Aí isso é explicado pela teoria eletromagnética. O que define a cor da luz é a frequência. Frequência da onda. Então, você tem uma onda se propagando no espaço, tipo assim. E aí, você conta aqui quanto tempo que demora para ela andar desse tanto aqui, que a gente chama de um comprimento de onda, daqui até aqui. O tempo que demora para ela se mover e andar desse tanto, né? Você vai ter aí o período. É o período que demora, como se você estivesse vendo um movimento que está acontecendo periodicamente, assim. E a frequência é quantas vezes isso acontece por segundo. Então, quantos períodos são percorridos por segundo. Enfim, a frequência é basicamente, numa imagem assim, se a onda é mais assim, ó, significa, né, quando a gente desenha, significa que a frequência é maior. E se a onda é mais assim, mais demorada, quer dizer que a frequência é menor. E aí isso define para os nossos olhos, por algum motivo, os nossos olhos interpretam isso para o nosso cérebro, né?
como cor. Então, cores diferentes, frequências diferentes da luz visível. Beleza. Então, esses 3 jeitos aí de caracterizar. E agora a gente também pode falar dos meios de propagação. O Sol é uma fonte policromática? Sim. É a fonte mais policromática que a gente tem. Ela é luz de tem luz de todas as cores vindo do Sol. Todas as cores mesmo. E aí a gente consegue separar isso. Tanto tem luz visível de todas as cores, quanto tem luz, quanto tem infravermelho, raio ultravioleta e tudo isso, né? Todas as outras ondas eletromagnéticas. Por que a gente vê o Sol amarelo, né? Isso tem a ver com a nossa atmosfera e com como que a luz... Existe um fenômeno da luz que ela é espalhada na nossa atmosfera e a gente acaba vendo o Sol da cor amarela. Apesar de que, na verdade, ele é branco, ele tem todas as cores. A gente vai ter uma aula só sobre cores, em que a gente vai falar mais sobre isso. Tá, então, continuando aqui. A gente tem os meios de propagação. Meio de propagação é qualquer meio onde a luz está se propagando. Então, tudo vai ser um meio de propagação. E aí, a gente pode classificar em 3 tipos, que são os transparentes. Transparente é simplesmente o que a luz passa por ele sem perceber. Então, a luz chega aqui, o raio de luz, esse raio de luz simplesmente atravessa, tá, esse meio, e aí você, olhando de um lado, você consegue ver do outro lado. Isso é transparente, é o que a gente sabe que é transparente. Aí, a gente tem aqui o meio translúcido, que é o meio termo. É quando ele é mais ou menos transparente. Então, a luz, ela passa aqui, ela vai ter uma perda aqui, vai ser absorvida e vai passar só um pouco de luz. E aí a gente vê as coisas meio embaçadas. Isso é um meio que a gente chama de translúcido. Então, transparente, a gente consegue ver claramente para o outro lado. Translúcido, a gente consegue ver parcialmente do outro lado. Fica meio embaçado. E opaco é o que a gente consegue ver, a gente não consegue ver nada. O cara bloqueia completamente a luz, toda a luz é refletida aqui nesse caso, né? A gente não vê o que está atrás da porta, porque toda a luz que vem aqui está sendo refletida e a gente só vê a madeira mesmo da porta, a gente vê a cor dela. Beleza. Se a Terra não tivesse o mar, o céu iria ser bege. Não, o céu não é azul por causa do mar. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Daqui a pouquinho eu falo. Beleza. Então, só para a gente deixar claro que a ideia de Epicuro. O Epicuro estava certo e não o Pitágoras. Que é, os nossos olhos, a gente só consegue ver quando um raio de luz sai de uma fonte de luz, ele bate, né? Eu falo bate, né? Mas ele reflete em algum objeto. Eu consigo só ver isso aqui porque a luz que está vindo dali reflete nesse objeto e vem direto para os meus olhos. Eu não consigo ver, não significa nada eu ver uma coisa que não está vindo diretamente nos meus olhos. Só consigo ver se existe um raio de luz, pelo menos, vindo dali para os meus olhos. Então, aqui é só uma figura, né? E aí a gente criou uma percepção baseada nos raios de luz, que é o seguinte: mesmo que o raio de luz dobre por algum motivo, a gente vai ver o que é isso aqui, se chama fenômeno de refração, mas mesmo sem saber, pensa que tem uma estrela e ela está mandando luz em todas as direções, mas eu quero saber esse raio de luz aqui que vai chegar no meu olho. Mesmo se o raio de luz chega aqui e dobra, o que eu vou perceber, o que eu vou enxergar, é como se ele tivesse vindo em linha reta. Então, eu vou enxergar, a gente aprendeu, os nossos olhos funcionam desse jeito, a nossa perspectiva é como se chegou reto de uma direção do nosso olho, é como se tivesse vindo dessa direção em linha reta para sempre. Então, a gente vai ver a estrela como se ela estivesse aqui, mesmo que, na verdade, ela esteja aqui. Um outro exemplo, no espelho, se você tem um espelho, você está aqui no espelho
e tem uma outra pessoa aqui. E aí é o seguinte, alguma luz aqui de alguma fonte bateu em você e foi para o espelho. Essa luz vai ser refletida do espelho e vai chegar no olho da outra pessoa, por exemplo. Isso aqui, quando a outra pessoa tiver, a imagem que ela vai ver no espelho, né, ela olhando para o espelho, a imagem que ela vai ver é como se você estivesse atrás do espelho, bem aqui. Porque é o caminho em linha reta desse raio. Dá para entender isso? Então, tipo, ela vai poder te ver se ela olhar para você, né, óbvio. Mas se ela estiver olhando para o espelho, a imagem sua que ela vai ver é como se estivesse vindo em linha reta na direção dela. E não o raio de verdade que veio daqui. Opa. Então, ficou claro isso? Tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? O caso da figura é o seguinte. A gente ainda vai ver. Na verdade, a gente vai ver bem rápido. Mas isso daqui é o fenômeno da refração. O que acontece? Quando a luz troca de meio, ela estava no vácuo e ela entra na atmosfera, podia ser ar e água também, ar e água. Mas quando ela troca de meio entre dois meios transparentes, acontece essa mudança de direção do raio de luz. Então, isso aqui acontece. Por enquanto, só aceita isso. Aí eu estou falando sobre como que é a nossa percepção. O que a gente vai ver? Apesar de que isso acontece, a gente não vai ter essa noção quando a gente olhar. O que a gente vai enxergar é a estrela no local como se ela tivesse mais acima do que ela está, porque a gente vai enxergar como se essa luz estivesse vindo reta para a gente. Então, os nossos olhos, eles percebem as coisas como se o raio de luz estivesse vindo reto para eles. Então, a imagem da estrela que eu vou ver vai estar acima da imagem de onde a estrela realmente está. Beleza? Deu para entender? Tá. Continuando. Então, para estudar ótica geométrica, a gente... isso daqui é meio que um tratado, né? São os princípios. Então, isso daqui foi o que foi adquirido depois de bastante observação. São os 3 princípios de propagação da luz. Primeiro, que a luz se propaga em linha reta. Então, isso daqui vale para quando você está sempre no mesmo meio e esse meio é transparente. Por exemplo, você está sempre aqui no ar. Você não muda do ar para a água, por exemplo. Então, você está sempre no mesmo meio, que é transparente, e ele é bem comportado, né? Ele é uma substância só e tal. Aí, dentro desse meio acontece o quê? Propagação retilínea, ou seja, como a gente já comentou, a luz propaga em raios em linha reta. Outra coisa que é importante também é a independência dos raios. Significa que quando um raio passar por outro, não vai acontecer nada. Tipo, não vai mudar. Um raio não vai mudar a direção porque passou por outro. Simplesmente vai acontecer de eles ignorarem um ao outro e continuarem seguindo a direção que eles estão indo. Isso é uma coisa que a gente percebe também. E a reversibilidade, que é o seguinte: toda vez que você que existe propagação de luz entre 2 pontos, esse é o único caminho possível. Porque lembra da matemática, né? Da geometria. Se você tem 2 pontos, só existe uma reta que liga esses 2 pontos. Ela é única, não existe outra reta que passe por esses 2 pontos. Então, como a luz se propaga só em linha reta, toda vez que ela se propaga de um ponto a outro, vai ser por esse mesmo caminho, que vai ser essa linha reta. Não vai ter outra. Tá? Então, se ela veio daqui para cá, se ela veio daqui para cá, de lá para cá e daqui para cá, e ela for fazer um caminho e houver um caminho de volta, vai ser no mesmo caminho. Basicamente, o resultado disso, né, é que, tipo, se você tá olhando num espelho, nesse caso aqui, né, e você tá vendo uma pessoa no espelho, você tá vendo a cara dela, os olhos dela, ela também tá te vendo, tá vendo a sua cara, os seus olhos. Com certeza, porque você
Porque o caminho que a luz faz de você até ela é o mesmo caminho que a luz faz dela até você. Então, se está chegando nos seus olhos, está chegando nos olhos dela também, basicamente. Então, esses são os 3 princípios de propagação da luz na ótica geométrica. Tá. Aí, tem esse negócio que é bacana, que é tipo assim, é um teste, né, que foi feito muito no passado. Foi inclusive esse cara aqui, o Al-Zahir, foi o primeiro a fazer isso há muito tempo atrás, né, ano 965. Ele fez um experimento para mostrar como é que realmente funciona essa descrição da luz em linha reta. É o experimento chamado de câmara escura. Então, a câmara escura basicamente funciona. A explicação de por que, né, que ela funciona desse jeito é o fato de que a luz viaja em linha reta. Então, finge que tem luz iluminando aqui para todos os lados e tal, aleatoriamente. Se você fizer uma caixa que tem um buraquinho pequeno, bem pequenininho, e aqui desse lado tem um papel transparente, o que vai acontecer? Tem luz aqui para todos os lados, né? Só que a luz que vai chegar até aqui, esse buraquinho, de cada ponto, então, a partir desse ponto, vai ter uma reta que vai desse ponto até o buraquinho, que é essa aqui. Esse ponto vai ter só uma reta que vai desse ponto até o buraquinho, que é essa aqui. E assim por diante, para todos os pontos dessa árvore, por exemplo, que é a imagem que eu estou preocupada com ela. Só existem essas retas. O que acontece é que elas continuam andando em linha reta, né? Obedecendo o primeiro princípio lá de propagação da luz. Então, elas continuam andando em linha reta. Essa luz que saiu daqui, que foi refletida aqui, que entrou aqui, ela vem para cá. E essa luz que entrou aqui, foi refletida aqui, vem para cá. E toda a luz no meio do caminho vai no meio do caminho. Então, isso aqui, entendeu? Tipo assim, eu desenho só as pontas da árvore, porque sabendo as pontas da árvore eu consigo saber a imagem inteira, porque é todo meio termo, né? E acaba que a imagem se forma de cabeça para baixo e também com a direita e a esquerda trocadas. Isso é uma evidência direta de que a luz anda em linha reta, porque esse efeito não ia acontecer se não fosse dessa forma. Então, a única raio de luz que chega aqui, a partir daqui, é esse que vai aqui para baixo. A imagem se forma ao contrário. A formação da imagem é desse jeito. E aí, eu vi que esse experimento era simples e eu fiz ele rapidinho aqui, hoje de manhã. E é bem bacana. Ó. Aqui eu peguei uma vela, a mesma vela, né, que a gente já estava usando, e coloquei uma câmara escura na frente dela. Então, vocês podem fazer isso em casa se vocês quiserem. Eu peguei uma caixinha de papelão, uma caixinha de papel cartão que eu já tinha aqui, e fiz um furinho nela com uma caneta bem fina. E aí, do outro lado, eu coloquei papel manteiga. E é só isso. E aí, você desliga todas as luzes e coloca isso na frente do que você quer ver. É mais fácil com uma vela, porque tem mais luz, né, para refletir. É meio difícil de ver quando não tem bastante luz. Então, você tem a vela aí, ó, de cabeça para cima, normal. E aí, quando você olha ela através da câmera escura, ela tá de cabeça para baixo. O fogo de cabeça para baixo. Também tá com a direita. Aí, eu coloquei aí o meu tablet e a vela do lado para mostrar para vocês como é que troca o lado das coisas também. Então, agora, ó, na câmera escura, o tablet está à esquerda e a vela está à direita, sendo que, na realidade, é o contrário. Então, toda a imagem é invertida quando a gente faz isso. Esse negócio foi usado como modelo para como os nossos olhos funcionam, que é parecido até com isso, numa escala diferente, né? Então, aqui, ó, eu desenhei uma seta, as setas estão todas invertidas de lado e enfim, fiquei fazendo uns experimentozinhos assim, ó, mostrando, tá? Então, isso é a câmara escura. Basicamente, é uma evidência de que a luz propaga em linha reta. Uma outra evidência de que a luz se propaga em linha reta é que a gente consegue medir a altura das coisas só usando a luz, usando geometria. Então é o seguinte, eu vou deixar isso de exercício para vocês para a próxima aula.
eu quero que vocês determinem, a partir de semelhança de triângulos, qual que é a altura da árvore. O que ele fala aqui? A árvore, em determinado horário, tem uma sombra de 3 metros no chão. Então, o tamanho dessa sombra é 3 metros. E aí, o homem, que sabe a altura dele, que é 1,80 m, a sombra dele, ele mede e dá 0,6 metros. E ele quer saber qual que é a altura da árvore. Então, você tem um triangulinho aqui e um triangulão aqui. Porque a gente vê que o Sol, a gente aproxima o Sol, né, o Sol que vai estar lá longe, como uma fonte de luz que basicamente vai ter os raios na mesma direção sempre. Então, esse raio está na mesma direção desse, e o ângulo aqui é igual, ó. O ângulo aqui é igual, e esse ângulo aqui é igual, e esse ângulo aqui é 90 graus. Então, a gente pode fazer semelhança de triângulos para descobrir qual que é a altura da árvore. E aí eu vou deixar isso de exercício, tá? Para vocês pensarem um pouquinho e verem semelhança de triângulos. Mas isso também é uma prova, porque se você for lá e medir a árvore e comparar com o resultado que deu, você vai ver como é que a luz realmente se propaga em linha reta. Bom, e por último, né, a gente falou de vários conceitos. Por último, a gente tem os fenômenos ópticos que são explicados pela ótica geométrica. Porque a gente falou que existem os 3 princípios da ótica geométrica, que são esses 3 aqui, que eles valem quando você está sempre no mesmo meio, sem trocar de meio. Então, você está só no ar, ou só dentro d'água, ou só no vácuo, ou só em algum outro meio transparente, dentro de um vidro, sei lá. E aí, só que também existem os fenômenos quando a gente troca de meio. Meios transparentes. Mas quando a gente troca de meios transparentes. Que são esses 3 aqui. Quando você troca de meio, existem 3 coisas que podem acontecer. Reflexão, refração e absorção. Reflexão a gente já sabe o que é, a gente já tem uma ideia da palavra. Reflexão é o que acontece com os raios de luz no espelho. A gente está na frente do espelho, a gente se olha e a gente vê a nossa reflexão, porque a luz que está vindo de alguma fonte aqui, sei lá, uma lâmpada, vem para a gente, reflete na gente, vai para o espelho reflete e, enfim, forma a nossa imagem no espelho. Isso é reflexão. Não acontece só no espelho, acontece no mar, numa lagoa que está parada, enfim. Ou qualquer mudança de meio vai ter um pouquinho, né, de reflexão. Existe a refração, que é, como eu estava falando para vocês, quando uma coisa troca de meio. O raio pode mudar um pouco de direção, dependendo de qual meio. Ele pode tanto mudar a direção para lá, quanto para cá, que é o que está acontecendo nessa figura. E o que determina isso é qual que é o meio, porque se você estava porque a luz muda de velocidade com o meio. Então você já deve ter ouvido falar que a luz tem uma velocidade específica que é 3 vezes 10 a 8. Então, 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz, constante. Isso é verdade, só que para o vácuo. Então, vocês também já devem ter ouvido falar que não dá para passar dessa velocidade. De fato, não dá para passar dessa velocidade aqui. Nada consegue passar essa velocidade. Mas a luz, quando ela entra em outros meios, que não são o vácuo, ela pode ter a velocidade diminuída. Então, ela não vai estar necessariamente nessa velocidade aqui, essa velocidade do vácuo. Quanto mais denso for o meio, quanto mais for difícil de atravessar, mais devagar ela fica. E aí é isso que causa uma mudança da direção dos raios aqui, porque ela tende a chegar nesse ponto o mais rápido possível, e para fazer isso ela tem que se entortar. Então, isso é o fenômeno da refração. A luz muda de velocidade quando ela passa de um meio para outro. Tá? Se ela estava no vácuo, só dá para diminuir a velocidade, né? Água, sei lá. Ela diminui a velocidade e ela dobra um pouquinho para dentro. Existem muitas coisas no efeito
muitas coisas sobre refração, a gente vai ver um pouco mais disso quando a gente for olhar quando a gente for estudar cores. Mas basicamente é isso. O raio de luz pode dobrar sim se ele estiver mudando de meio. E a última coisa que pode acontecer é a absorção. Então, a absorção é simplesmente quando a luz, o material, né, que é feito aqui, esse meio, ele pega essa luz, ele não reflete nem transmite ela, né? Aqui ele transmitiu e aqui ele refletiu, mas ele absorve a energia para a vibração das próprias moléculas. Ou seja, normalmente ele faz isso aumentando a temperatura. Normalmente é calor, né? É como se fosse uma transferência de calor. Então, parte da energia que veio dessa luz ele pode usar para aquecer suas próprias moléculas. Suas próprias moléculas lá começam a ter velocidades maiores e ficar mais agitadas um pouquinho, absorvendo parte dessa luz. Em geral, toda vez que tem uma mudança de meio de propagação, acontecem essas três coisas. Então, você está no meio transparente e vai para um outro meio transparente, tipo ar e água, vai acontecer tanto reflexão, que é o que acontece no espelho, quanto refração, que é essa mudança de velocidade de direção de propagação, quanto a absorção, que é um negócio que ultimamente vai esquentar o meio para o qual ele está indo. Opa. Opa. Não sei, peraí rapidinho. Você tá mandando mensagem no privado, eu não sei se... Calma. Tá. Eu vou já ver, vamos ver já isso aí. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Aí, só para falar mais especificamente da reflexão, existe uma regra que a reflexão obedece, que é toda vez que você tem um espelho ou uma superfície que é plana, pode ser um espelho de água, tipo uma lagoa, mas se a superfície é plana, suficientemente plana, tipo um espelho assim, que está virado aqui para cima, né? Um espelho. Toda vez que vier um raio de luz, tipo assim, de lado nele, ele vai refletir numa direção só, que é... Opa. Que vai ser essa direção aqui, que vai fazer um ângulo. Opa. Vai fazer um ângulo aqui com a vertical. Esse ângulo aqui, teta, sei lá, vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, isso sempre acontece em fenômeno de reflexão. E aí, se o espelho estiver meio torto, tipo assim, isso vai continuar acontecendo, mas essa linha aqui vai mudar. Essa linha vai ser o quê? Vai ser aqui. Então, vai ser sempre a linha que faz 90 graus com o espelho. E aí, a gente vai ter sempre que o negócio vai ser refletido de forma que esse ângulo aqui seja igual a esse ângulo aqui. Então, vocês já devem ter ouvido falar o ângulo de incidência numa reflexão, né? Um ângulo de incidência é igual o ângulo de reflexão. Isso influencia em todo o jeito que a gente vê a imagem em espelhos. Então, você tem um espelho aqui. Você está olhando a imagem de cima, né? Você está aqui, aí você tem o seu amigo aqui, aí você tem um outro objeto aqui. Quem vai ver o que vai depender justamente disso. Então, você está aqui, um raio que sai de você, né? Veio de alguma fonte e tal, mas veio de alguma fonte, mas não importa por enquanto. Saiu de você, ele vai sair o quê? Com um ângulo igual ao que ele veio. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Tá. E aí, você vai jogar raios em todas as direções. Tá vendo?
Mas tem algumas regiões que podem ser pontos cegos, que você não vai enxergar a pessoa. E a pessoa está enxergando você como? Ela está enxergando qual que é o raio que sai de você e que chega nessa pessoa aqui. Não é esse, né? Não é esse. Esse daqui vai passar reto. Qual que vai ser o raio? Vai ser um raio que vai conseguir bater aqui e o ângulo vai bater certinho, esse tamanho aqui. Vai bater certinho com o ângulo daqui, que é o que vai chegar nessa pessoa. E aí ela vai te enxergar. Então, ela vai te enxergar com esse raio aqui. E aí, qual que é a percepção dela? A percepção dela, ela tá vendo a imagem onde? Ela tá vendo a imagem aqui atrás, como se você estivesse bem aqui atrás do espelho. Tá vendo a sua imagem no espelho, lá do outro lado. Essa é a percepção que ela tem, como se tivesse um mundo atrás do espelho. E aí, ela tá vendo nessa distância aqui, seria a mesma distância, né, na perspectiva que ela tá tendo. E é lá que ela tá vendo você. Então, todo esse jeito de como que a gente enxerga as coisas no espelho é bem importante. Então, falo para vocês fazerem bastante exercício disso, porque cai principalmente no Cefet, cai bastante isso aqui. Basicamente, quem consegue ver o quê? No espelho e, enfim, é nessa lógica aqui. Tá, deixa eu responder aqui. O que significa aquelas bolinhas pretas? Algum motivo para elas terem quantidades diferentes? Bolinhas pretas. Que bolinhas pretas? Ah, isso aqui? Pois é, isso aqui é como se fossem, como eu falei, né? Existe todo o negócio da natureza da luz e tal. É como se fossem as partículas, os fótons. A gente chama fóton, né? São as partículas de luz. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo como onda, a gente está vendo como partícula, isso aqui está descrevendo a intensidade. Então, tem mais fóton aqui, significa que tem mais energia, mais intensidade. E aí, mais luz foi refletida. Então, mais luz foi refletida do que foi transmitido, foi menos. Então, ela é mais fraca mesmo, porque ela tem menos fótons. Mas pra gente, enfim, nossa percepção foi mais luz refletida, mais fraca. Mais luz refletida, mais forte, e a transmitida foi mais fraca. Gabriel fez o exercício e falou que deu 9. Vamos ver se dá. Posso fazer o exercício aqui, deixa eu fazer. Esses dois, então, eu tenho a minha sombra, tenho a sombra da árvore. A gente está no mesmo local na Terra, então o Sol pega na gente no mesmo ângulo, que é esse ângulo aqui, né? Não importa qual que é ele, o que importa é que é o mesmo. Então, esse triângulo retângulo e esse triângulo retângulo são semelhantes. Os dois têm esse ângulo de 90 graus e tem pelo menos mais e tem mais esse ângulo aqui igual. Então, ele tem dois ângulos iguais e eles são semelhantes. Significa que se eu fizer falar que a base desse aqui, 3, tá para a base do outro, assim como a altura desse aqui, que é a Hzão, que eu não sei quanto é, tá para a altura do outro. Opa, eu desenhei errado, né? Essa altura aqui. Eu quis dizer essa alturazinha aqui, ó, do homem. Então, esse triângulozinho aqui. Então, assim como essa base está para essa altura, que é 1,8, a gente vai ter o quê? H igual a 1,8 vezes 3 dividido por 0,6. Dá 9. Tá certinho. Então, é isso. Eu fiz aqui meio rápido, né? Mas, para quem não entendeu, eu peguei e falei que a base desse... Fiz regra de 3, digamos assim. A base desse tá para a base desse, assim como a altura desse tá para a altura desse. E aí, como a altura desse aqui é H, aí eu só escrevi H e resolvi quanto que é H. E H dá 9. Se vocês fizerem essa continha, dá 9. E é isso. Então, o pessoal lá na antiguidade já conseguia fazer essa conta e conseguia ver se era verdade, medindo o tamanho da árvore. Então, eles podem ver que isso é uma evidência de que a luz se propaga em linha reta.
Hum. Mas tudo bem? Você entendeu, Davi, o que eu tinha explicado antes? Tudo bem, Gabriel e Davi? Beleza. Aí aqui, ó, eu tô mostrando na imagem que é um vídeo que tem, tipo, 50 experimentos de ótica. E esse daqui é a refração acontecendo. Então a gente consegue ver o raiozinho de luz entrando no negócio. Se a imagem tivesse melhor, a gente conseguiria ver ele dentro também. Mas aí ele entra no negócio e sai numa direção um pouquinho mudada, né? Ó. Então isso é refração. A direção muda um pouquinho. Foi usando refração, a gente vai ver na aula de cores, que o Newton viu que luz branca era composta de luzes de todas as cores. Olha aí, é um outro vidro, ó, uma outra cristal com uma refração diferente. É, tinha mais alguma coisa que eu ia mostrar? Ah, aqui dá para ver o espelho mesmo, o espelho normal. Sempre o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá vendo? Aí você consegue ver que é um feixe bem localizado, tipo um laser, um feixe bem, né, que a gente consegue ver ele direitinho. E a gente consegue ver, de fato, qual que é o ângulo, consegue até medir qual que é o ângulo e ver que eles são iguais. Está dando para ver aí direitinho. Então, esse jeito que funcionam os espelhos, ou esse jeito que a luz propaga em linha reta, explica coisa tipo sombra, penumbra, umbra e todas, e até os eclipses, e também como é que funcionam os nossos óculos e tudo que a gente vai ver nas aulas seguintes. Como é que funcionam os diferentes tipos de espelho, como é que funciona a lupa, como é que funciona o telescópio, tá? Tudo com instrumentos de ótica. Então, acho que era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Ah, tem mais uma coisa. Aqui, ó, eu vou passar para vocês e essa é a simulação, né? Igual das outras simulações que eu mostrei, que é tudo isso acontecendo, ó, tá vendo? Aqui eu coloquei o material em cima. O material é ar e embaixo o material é água. E aí vai estar tendo uma mudança de meio, né? Quando eu jogo um laser aqui, que é uma luz, um feixe de luz bem localizado, aí o feixe realmente muda de direção quando ele entra na água, mas também parte dele sai refletido. Então, aqui ele diz quanto? Ó. Ele fala que 9,24% foi refletido e 90,76% foi transmitido. Esses são os dados de verdade que acontecem do ar para a água. Então, aqui tem 100%, ó. Aqui tem 9,24% e aqui tem 90% e pouco. Também consigo ver qual que é o ângulo aqui, se eu olhar, ó, incidência igual ao ângulo de reflexão para a parte que foi refletida. Só faltou a absorção, mas a absorção não dá para ver, né? Aqui também tem um prisma que a gente consegue ver e colocar como é que a luz dobra quando a gente... Ó, tá vendo? Isso daqui tudo a gente consegue ver em laboratório de ótica. Na UFMG, inclusive, tem, a gente faz isso no nosso curso. E vê explicitamente como é que essa luz é desviada. E a luz de cada cor, isso muda. Para cada cor, isso muda um pouquinho. Foi assim que eu... Enfim, já estou adiantando a matéria. Mas é isso aí. Alguma dúvida? Tá bom, né? Já passei um pouquinho do tempo. Ah, então beleza. Qualquer dúvida, só falou. Vou parar de gravar aqui.